Eu acho que os fundadores, em geral, especialmente daquela época, eram pessoas inquietas, né? Pessoas inconformadas. Quando você olha para o Brasil e para o interior do Paraná, assim, naquela década de 60, 70, você não tinha nada, tinha que fazer tudo, né? E eu acho que eles eram muito movidos pelo trabalho, pela vontade de mudar a sociedade, evoluir. Se a gente olhar a nossa história ali de Turvo, a primeira creche, centro comunitário, então tudo isso sempre mostrou o DNA dos acionistas com essa preocupação. Que a gente sempre escutou e soube, né, é de famílias, né, de famílias que se uniram lá atrás, né. Então meu avô e os irmãos dele começaram lá atrás, junto com a família Gomes, começaram em Ponta Grossa. Eles acabaram se encontrando com a família Sbaraini, perto lá de Catanduvas, perto de Cascavel, onde hoje a gente sabe que é Ibema, né? Na época não era, na época era um lugar completamente isolado e de difícil acesso. E lá eles começaram, na verdade, uma serraria, e de lá é que os negócios começaram a crescer e se desenvolver, e a família foi empreendendo. Da serraria evoluiu para compensado, de compensado tinham fazendas, começaram a plantar soja, começaram a fazer sementes. Da serraria surgiu uma vila de funcionários e essa vila virou depois cidade, hoje chamada Ibema. Então lá 50 quilômetros de Cascavel. Os negócios se multiplicam e eles tiveram múltiplos negócios, transportadora, usina, olaria. Até que, num determinado momento, eles decidiram que era hora de focar. E foi aí que entrou, então, a decisão de focar em papel cartão, né? E aí entrou a família da minha avó, que era a família Maia, que tinha investimento já em papel. E aí eles começam, então, a Ibema que se conhece hoje, que está ali instalada na cidade de Turvo. Naquela época, todos os membros familiares trabalhavam na empresa. Então, você chegou numa fase que você tinha os fundadores trabalhando, a segunda geração trabalhando no negócio, até que, com os fundadores faltou, a gente vê o primeiro conflito familiar. E esse conflito familiar resultou na cisão de uma das famílias. Então, um dos irmãos Napoli, a família deles saíram do negócio, saíram com alguns ativos. E naquele momento, diante de toda aquela complexidade societária, acho que a Ibema toma a primeira decisão super difícil e necessária, que foi afastar todos os membros familiares que trabalhavam no negócio. Quando eu entrei na Ibema em 1996, a Ibema era uma empresa pequena, o ambiente era bem familiar, estava começando a profissionalização da diretoria e era uma empresa que vendia para poucos clientes com grandes volumes. Assim, era realmente uma empresa pequena, mas que tinha sempre um sonho de crescer. Se você vê a Ibema, que eu sou natural daqui lá dos anos 90, para você ver a comunidade como está hoje, é uma comunidade que cresceu muito, que desenvolveu. E a Ibema tem ajudado muito nisso, tem participado dessas questões. Se a gente for pensar lá na cidade de Ibema, né, não tinha absolutamente nada, né? Era um lugar de terra e não tinha nenhum tipo de desenvolvimento. Então, naquela época, eles já desenvolveram uma cidade praticamente. Tinha essa preocupação com escolas, com creche, com ginásio de esporte, com o desenvolvimento local, com toda a parte de casas para as pessoas poderem morar. E aí, quando se olha para Turvo, da mesma forma. Eles traziam isso muito no DNA deles, tá? Essa questão da preocupação com as pessoas, com os colaboradores, com a sociedade. Então você percebe, quando você olha para a história, o quanto eles dedicaram. Nós estamos inseridos no interior do município de Turvo, onde as pessoas têm um forte senso de dono da empresa pelo fato de terem histórias semelhantes à minha, que o pai trabalhou aqui, os filhos trabalharam aqui. Não que nas outras unidades não tenham, mas aqui é diferente. Os colaboradores aqui, boa parte deles estudaram no colégio aqui da vila, né, da mesma forma como eu estudei. Eu não sei se a Ibema faz parte da história deles ou eles fazem parte da história da Ibema. Acho que as duas coisas juntas, né? E a Ibema, focada em papel cartão, decidiu fazer um investimento bastante relevante, que é a máquina 3 hoje. Eu diria até que foi um investimento corajoso, quase que irresponsável. O investimento era muito grande para o tamanho da Ibema na época. E isso
ocasionou uma fragilidade financeira. A IBEMA se expôs demais, a máquina 3 entrou em operação em 2004 e a dívida que ela deixou foi muito grande e a IBEMA ficou nessa fragilidade financeira durante muitos anos, até que em 2010 a família começou a voltar para o negócio. Então eu voltei a participar do Conselho de Administração na época, em 2010, mais outros primos voltaram. A gente tinha um acordo de acionistas que familiar não podia trabalhar, a gente reviu esse acordo. Meu pai voltou, assumiu como CEO na época em 2010 e ficou até 2015, quando a gente fez uma associação com a Suzano, que solucionou a fragilidade financeira e propiciou agora um novo futuro para a empresa. O que a Suzano trouxe para a IBEMA de benefício? Um foi credibilidade. Então a IBEMA, quando a Suzano entrou, ela estava numa situação financeira muito complexa. Fez com que os bancos olhassem a IBEMA na época com um olhar diferente. Então reduz muito o risco. Aí você tem mais acesso a crédito mais barato, isso muda o jogo. E a outra coisa, ela trouxe gestão. Acho que a palavra seria profissionalizar a gestão. Foi o que ela acabou fazendo. Foi trazendo gente de mercado, né? Então nos obriga a ser bom, a ter altos padrões de qualidade, altos padrões de entrega, de resultado. Isso é muito legal. Eu acho que o momento decisivo foi quando a IBEMA decidiu se juntar nessa associação com a Suzano. Eu acho que a gente conseguiu juntar o empreendedorismo da IBEMA, essa forma bacana e cativante de coragem de enfrentar desafios, com uma empresa sólida como a Suzano, que trouxe para nós muita governança, muito controle, uma maneira muito profissionalizada de trabalhar. Eu acho que essa junção foi sensacional para criar uma empresa diferente. Ela não é nem a IBEMA do passado, mas também não é a Suzano. E acho que a gente tem uma característica, um DNA muito forte da junção dessas duas empresas. A IBEMA transforma a vida das pessoas. Eu sou um exemplo. Antes de entrar na IBEMA, eu já trabalhava como terceiro, né? Fazia aí uma empresa terceirizada, fazia coleta e reciclagem de lixo, né? Como gari. E foi o meu crescimento na empresa, né? Eu aprendendo com a IBEMA e chegar hoje ao cargo de coordenação. Então isso, pessoalmente, foi uma conquista minha. O Giovanni cresceu junto com a empresa. Mas a gente percebe um cuidado grande com as pessoas, que é o que a IBEMA tem na veia. Cuidado com as pessoas, cuidado com o entorno, a comunidade que está próximo da empresa, cuidado com fornecedores que fazem parte também do nosso dia a dia, cuidado com o cliente, né, que está lá nos ajudando a trazer esse resultado na ponta. A gente tem 2 compromissos que estão lá por vias de ESG, que a gente resolveu começar por eles, na verdade, né? Que é a questão da educação. A gente priorizou internamente a educação dos nossos colaboradores e a gente expandiu isso para as comunidades que a gente acaba operando também. Então, ter o ensino fundamental completo, o ensino médio completo, a gente tem ajudado nesse caminho de desenvolvimento. Um outro compromisso que a gente tem também por vias de ESG é a questão de gênero. A gente está buscando trazer um pouco mais de equilíbrio, né? A gente tem aqui uma meta até 2030 de ter 30% do quadro composto por mulheres. O nosso ramo de operação é difícil, porque tem a operação. A gente sabe o quão é difícil, mas não é impossível. A gente tem conseguido trazer isso para a pauta e também discutido. E a gente também tem programas de PCDs que a gente continua fazendo, programas de aprendizes também para poder ajudar nesse desenvolvimento, trazer pessoas para aqueles programas de entrada da companhia, para que a gente possa fazer com que essas pessoas se desenvolvam também. Na época, na década de 60, 70, não se pensava muito, né, em sustentabilidade. Eu tenho certeza que os fundadores tinham muito esse espírito de fazer bem, de fazer o bem. Eu acho que eles sempre agregaram muito na sociedade. E quando a gente faz um investimento com esse viés de sustentabilidade, a gente está fazendo bem. Então a gente está repetindo aquilo que a gente aprendeu de outra forma. Eu vejo que muitas empresas que chegam a partir de um porte, elas começam a focar muito no que visa sustentabilidade. E a gente vê que muitas das vezes ela é muito pautada no papel mesmo, né? É uma questão de marketing mesmo. E eu vejo que aqui dentro não. A gente vê que existe sim uma preocupação muito grande, né, com o meio ambiente, com a questão de ter um trabalho sustentável e não só a questão de ajudar na sustentabilidade do planeta, mas trabalho dentro de casa também. O papel em si, ele já tem um apelo construído de algo sustentável, né? A fonte da matéria-prima do papel é uma fonte renovável e natural.
Hoje a gente vive uma crescente pressão para essa substituição de produtos de origem plástica. Então o papel é uma alternativa estratégica para essa substituição. Dentro da estrutura de novos negócios, nós temos a área de desenvolvimento de embalagens com inovação. Com essa vertente que nós estamos trazendo projetos onde é possível ser uma opção para o plástico de uso único. Então isso faz com que o papel cartão ele venha se desenvolvendo para outras aplicações. Aplicações que antes a gente imaginava, não, esse material não é possível utilizar, mas é tendo toda a força de trabalho, trazendo desenvolvimentos, inovações e pesquisa em cima desses projetos. O papel cartão ele pode ser aplicado hoje, ele já é uma alternativa viável ao plástico em diversos tipos de segmentos e aplicações de papel. Quando a gente fala, obviamente, de alguns tipos de materiais que precisam ser esterilizáveis, como embalagens hospitalares ou questões nesse sentido, a gente ainda tem limitações. Tem acontecido evoluções com relação à aplicação de barreira e é aí que a gente vê realmente um resultado onde a gente vai conseguir fazer essa migração, essa transformação de substituir outros tipos de materiais como o plástico, por exemplo. E quando a gente fala com a questão das vantagens do papel cartão, acho que o principal ponto vem começando já pela fonte, né? Que hoje o papel vem de fonte renovável. As árvores onde a gente utiliza para produzir o papel, ela é plantada e cultivada por nós, né? Quando a gente fala do plástico, a gente entende, né, que realmente é de material, né, de fonte não renovável. Além disso, o papel ele é biodegradável. Então, de 3 a 6 meses no ambiente, ele já consegue se biodegradar. E o plástico não, né? Ele demora mais de 400 anos. E além desse processo, ele ainda gera microplástico, nanoplásticos que poluem, né, o meio ambiente. E sem falar ainda da questão da economia circular, porque o papel é super importante nesse processo, justamente porque ele consegue fazer esse ciclo completo. De 3, 4 anos para cá, a gente vem construindo soluções, trabalhando investimentos nessa planta, construindo uma cadeia de lógica reversa, envolvendo startups de lógica reversa, envolvendo cooperativas, envolvendo catadores, construindo o que a gente chama de projetos estruturantes, né? Que é um pouco do que a gente faz aqui na planta, que é um container, onde o catador, o carrinheiro, qualquer pessoa física pode depositar o resíduo, seja ele de papel, de plástico, de vidro, no nosso container. A gente remunera o melhor preço do mercado para esses CPFs. E o mais legal, o resíduo é prensado, separado já no estacionamento da nossa fábrica e depois destinado para a produção da máquina. Então é o resíduo sendo transformado numa nova embalagem. O meu filho passou para mim porque eu já trabalhava com garrafa, vendia papelão. Aí quando eu descobri a estação aqui, começou a aumentar. Não, essa renda me ajuda, que eu gosto de viajar, que praticamente eu conheço o Brasil todo, faltando alguns estados ainda, né? Então ajuda bastante. Eu acho que a gente procurou, inicialmente com a Green Mining, que é o nosso parceiro aqui da Estação Preço de Fábrica, de alguma maneira ser mais propositivo, trazer algo diferente do que já existia. Por sorte ou por destino, a gente conheceu o pessoal da família Schirmer, conheceu o projeto deles, da Voz dos Oceanos, e, sabe, foi um casamento meio que natural. O nosso propósito junto com eles é mostrar mais o problema. A gente não pode resolver, mas a gente pode mover mais pessoas para essa causa de cuidar do oceano. Hoje são jogados 13 milhões de toneladas de lixo plástico nos oceanos. Só na costa brasileira são 1,2 milhões de toneladas de plástico. E esse plástico vai para os oceanos e ele deteriora. E aí os peixes vão se alimentar dos fitoplânctons e os peixes ficam contaminados. E nós estamos comendo esses peixes com plástico. A Voz dos Oceanos está trabalhando já nesses anos todos, desde 2016, nesse objetivo de menos plástico de uso único no mar. Estamos todo santo dia discutindo como reduzir o consumo de energia. Seja uma pequena mudança, que é uma lâmpada de LED, até grandes mudanças que são motores que estão com baixo rendimento, né? Hoje, dentro das operações Fabris, nós temos controles gerenciáveis para todos os itens que têm a possibilidade de ter algum impacto ambiental. Está falando de água, energia, resíduos,
consumo de cavaco. Existem pilares que gerenciam esses controles, que analisam esses dados, essas métricas mensalmente, e uma vez por mês se reúne-se todo o corpo diretivo da empresa e essas metas são analisadas e verificadas se elas estão migrando para atendimento ou para não atendimento. Quando elas tendem para o não atendimento, a gente analisa elas de forma mais robusta, cria planos de ação para trazer ela para dentro da meta estipulada lá no começo do ano. Isso tanto para energia, resíduo e água. Os circuitos das fábricas, eles são semi-fechados. A água também ela entra numa pauta de circularidade. E a energia, nós temos eficiência energética. Ano passado, nós fechamos uma parceria de autoprodução equiparada com um parque eólico lá em Curral Novo, no Piauí, onde nós conseguimos compensar integralmente todas as emissões geradas de um site específico, do site Turvo, com essa parceria estratégica lá do parque eólico. A gente tem muita oportunidade quando a gente fala da pauta ESG ou temas de sustentabilidade, se bem aplicados e bem projetados, eles devolvem o recurso financeiro. Independente do benefício financeiro que isso traz, essa pegada nossa talvez seja um dos pontos que nos fazem ser vistos de uma forma um pouco diferente pelos nossos clientes. Diretamente não tem um resultado efetivo, percebido, mas assim indiretamente sim. Eu acho que a IBEMA ela chega preparada para os desafios que ela tem para os próximos 70 anos. Nesses últimos anos ela se preocupou muito com o cliente e com pessoas. Se a gente tem essas duas variáveis bem desenhadas, bem controladas, o futuro para a gente tende e vai ser brilhante. Hoje está muito claro para a gente essa questão de produtos e serviços. Ter um produto de qualidade que atenda às necessidades dos clientes, com alta performance, que entregue aquilo que o cliente precisa, mas também juntamente com isso o serviço, que é atender de forma adequada, atender no tempo hábil, trazer para o cliente a expectativa do que ele tem. O cenário ele é desafiador, né? A gente sabe disso, mas a empresa se reconstruiu várias vezes. Eu vivi várias fases, passei por várias crises aqui dentro e ela tem um poder muito grande de se refazer. Para o futuro da empresa eu tenho certeza que ela vai crescer, ela vai investir em novos, em energia, talvez ampliar suas próprias máquinas. Eu entendo que ela tem muito para crescer e gerar mais emprego ainda para que todos em volta possam crescer junto. A IBEMA hoje ela tem um portfólio muito vasto, né? A gente atende praticamente todos os segmentos do mercado. Eu acho que a gente tem que ter um diferencial da venda consultiva, entender qual que é realmente a demanda daquele produto e indicar sempre a melhor opção. E eu acho que o diferencial da IBEMA é esse, é saber fazer contato, relacionamento com o cliente, com um bom produto, mas um diferencial de vai acontecer temas e a IBEMA vai estar do lado. A gente já é reconhecido em alguns canais que a gente já atua hoje, mas que a gente está entrando, é que, olha, eu mando uma pergunta para a IBEMA, eu tenho às vezes um tema, algum problema para resolver, a IBEMA prontamente me responde. A IBEMA está sempre aqui do nosso lado. E isso eu acho que é um diferencial que a gente não pode perder. Sem dúvida, o momento está muito desafiador, porque os movimentos geopolíticos eles acabam afetando a cadeia de insumos e são variáveis que nem sempre você consegue controlar. A gente está hoje num mercado que está brigando por competitividade de uma forma bem explícita, né? Nosso grande objetivo não é nem reduzir custo, é levar competitividade ao comercial para brigar nesse mercado. Mas a IBEMA tem uma característica, tem uma resiliência e uma habilidade de se transformar, de se reinventar muito rapidamente. Se olhar todo o histórico dos 70 anos da IBEMA, foi isso que aconteceu. A gente vê desde a história dos fundadores, os desafios que tiveram, diversas crises, talvez muito piores até do que essa que a gente está enfrentando agora. Mas essa crença no negócio, esse DNA de se inovar, de se reinventar e buscar alternativas, faz com que a IBEMA continue trilhando e crescendo. No segmento onde nós estamos hoje, verticalizar se faz necessário por uma questão até de sobrevivência. Sobrevivência no quesito de custo, mas também no quesito de suprir. Né? A madeira ela é um recurso escasso e ele é um recurso finito. Quando a gente lida com recursos da natureza, a gente tem que entender que tem toda uma conduta específica para a gente tratar. Não é um mundo à parte, é um mundo na qual a nossa empresa pertence.
a gente continuamente está estudando formas de verticalizar. A florestal foi uma forma de verticalizar, que nos trouxe segurança de abastecimento de madeira e nos fez nos aproximarmos mais da florestal no sentido de sustentabilidade do negócio, de entender como funciona esse setor e como que a gente pode trazer mais valor ao negócio e até ao nosso cliente final, né, através do produto que a gente entrega. Fazem aproximadamente 3 anos, né, que a companhia toma uma decisão de investir na principal matéria-prima, que é a madeira. Quando a gente starta um projeto florestal, ele nunca é de curto prazo. A gente sempre está falando no mínimo de 7 anos para o eucalipto ou 14 para o pinus. Eu entendo que a gente está beirando aí o 3º, quase entrando para o 4º ano do projeto, e a gente estima que, dado a estudos principalmente de IMA, o incremento médio anual que está vindo muito bem nos nossos cenários, eu acredito que em mais 2 anos e meio a gente já começa a colher literalmente esses frutos, atingir um dos objetivos do projeto, que é tornar a planta de turvo autossuficiente em madeira. A nossa ambição, ela é sim se tornar cada vez mais representativa, ser reconhecida pelo mercado realmente como a maior provedora de soluções sustentáveis, conectar o que a gente gera de impacto positivo para a sociedade dentro da nossa estratégia de portfólio e posicionamento. E a gente vai ter que verticalizar em fibra, olhando para fora, olhando como melhorar a experiência de compra do cliente e buscando consolidação, buscando competitividade de custo. Acho que esses são os desafios que a gente tem, preparando gente, né? Porque obviamente queremos gerar muita oportunidade para quem está aqui dentro, trabalhar a retenção, melhorar a employer branding para poder também atrair cada vez mais gente capacitada, que pense diferente, trabalhar a diversidade da companhia, porque só assim a gente vai conseguir realmente entregar um futuro dentro do que a gente imagina em termos de sustentabilidade e rentabilidade do negócio. Que a gente produza com mais qualidade do que os nossos concorrentes, que a gente tenha um custo competitivo, porque o preço de mercado do papel a gente não manda, o preço de mercado é dado pelo mercado, então para a gente ter margem nós temos que trabalhar no custo e produtividade para ajudar a diluir custo. A IBEMA é a top 3 de papel cartão no Brasil. Mas dentro da top 3, nós somos a número 1 na questão da circularidade, na questão da sustentabilidade. Então temos o portfólio de produto alinhado às necessidades, às novas demandas do mercado, às novas necessidades do mercado. Então, somando a isso, a gente está numa posição privilegiada. Algo interno na IBEMA, essa energia que a gente não sabe colocar em palavras, que é muito forte. Quem trabalha, que sente. Então é um time extremamente colaborativo, é um time que quer ver o negócio crescer, que se ajuda. Me chama muita atenção na IBEMA é o nosso propósito de transformar a vida. Eu acho que sou exemplo disso aqui na companhia. Eu entrei como analista pleno e hoje eu sou o gestor da TI, passei por muitos momentos da minha vida e as coisas que eu construí na minha vida e as pessoas que eu trabalhei na companhia. Pude crescer muito com cada uma delas. As coisas mais especiais que tem aqui são as pessoas. As pessoas cresceram junto com a IBEMA, né, evoluíram junto com a IBEMA. Eu acho que o maior ponto positivo é esse, a valorização, o respeito com as pessoas. Então a gente é muito aberto a conversar com os líderes, com os chefes diretos, com os coordenadores e gerentes, né? Tornei mãe há 2 anos. Então eu penso no futuro, né? Pro meu filho, então eu tenho que cuidar do mundo que eu vou deixar, o que eu quero deixar. O que a gente quer deixar pro futuro, pros nossos filhos, né? Eu acho que a IBEMA ter conseguido retomar a ordem correta das coisas me orgulha muito. Me orgulha muito porque é isso que propicia o crescimento, o investimento, o ciclo virtuoso. E eu acho que a gente voltou a fazer o bem. Thank you.